Então, bora lá. Hoje nós vamos ler o capítulo 39, né? 39. Nós vamos começar, aí se der, nós vamos fazer o 40 também. Alguém quer ler? Se alguém quiser ler, fiquem à vontade. Se não, eu vou ler, tá? E aí eu falo. Bora lá. Se eu me enrolar com os nomes, você não liga não, que a minha Bíblia é a judaica, tá? Então, eu tentei... Aí eu te ajudo. Eu tentei pegar a Bíblia, a outra, só que, gente, o meu coração pede para eu falar nessa. Por quê? Porque nessa a tradução, ela está muito mais próxima, sabe? As palavras em hebraico, elas trazem uma luz também para o entendimento, porque o hebraico, ele por si só, as próprias letras já são uma luz para o entendimento, sabe? Então, por isso que eu gosto de pegar a judaica. Isso não quer dizer que a outra você não consiga, não é isso, por favor, tá? Não é isso. É que eu gosto de estudar na judaica. Então, bora lá. Então, no 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babel, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e começou a estabelecer o cerco contra ela. No 9º dia do 4º mês, do 11º ano de Zedequias, aí vocês lembram que Zedequias, esse era o último ano que ele ia governar, né? Porque ele só governou por 11 anos. Então, eles irromperam para dentro da cidade. Todos os oficiais do rei de Babel entraram e se assentaram no portão do meio. Olha, gente, que interessante esse portão do meio. Lá em Gênesis 2:9 vai falar que a árvore estava no meio do jardim. Então, esse portão do meio é mais que correlacionado ao centro da vontade de Deus, tá? Então, não está aqui por estar, né? Por isso que eu falo que eu gosto de ler a Bíblia e meditar em cada pontinho dela. Porque o meio do jardim? Porque que o portão do meio? Porque estava no centro da vontade de Deus. Deus estava trazendo juízo sobre Jerusalém, tá? Então, eles foram, todos os oficiais do rei da Babilônia, entraram e se assentaram no portão do meio, no centro da vontade de Deus. Eles estavam lá que o próprio Deus tinha enviado para juízo do povo de Jerusalém. Então, Nergal, Sarezer, Sangar, Nibo, Sarsequim, Rabi Saris, Nergal Saretzer, Rabi Mag e todos os outros oficiais do rei de Babel. Quando Zedequias, o rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram, deixando a cidade de noite, através do jardim do rei. Através do jardim do rei. Isso daqui também não está por acaso, tá? E por que eles deixaram a cidade de noite? Também não está por acaso. Saindo do jardim, entre os dois muros. Esses dois muros também é para vocês entenderem que o juízo, tá? Ele sobrevém para as duas casas, tá? De Israel. Então, os dois muros é juízo para as duas casas. Não existe uma ou outra. Não existe só Judá sem Israel. Então, é para a gente meditar, gente, porque tudo que está escrito aqui não é só porque é um detalhezinho a mais. Não. É justamente o que Deus está querendo trazer para nós com essa mensagem. E continuando pelo caminho de Aravá. Aravá
ele pode tanto ser o Vale do Jordão, tá? Quanto ele pode também representar o salgueiro. E o salgueiro era muito usado na festa de Sucote, na festa das barracas, tá? Era muito usado. Então, assim, continuavam pelo caminho de Aravá. O que Deus está querendo trazer entendimento para nós? Que, por mais que a gente seja desobediente, tá? Que a gente passe pelo vale do Aravale, que a gente viva e entenda, se a gente não for obediente, gente, se a gente não for no centro da vontade de Deus, se a gente não estiver no centro da vontade de Deus, é condenação, é juízo, tá? Então, você pode querer fazer as coisas do seu jeito, mas do seu jeito traz juízo. Você tem que estar no centro da vontade de Deus, no centro. E aí, no 5, contudo, o exército dos caldeus saiu em perseguição a eles e alcançou quem? Zedequias, nas planícies próximas a Jericó. E após capturá-lo, levaram-no a Nabucodonosor, o rei de Babel, em Ribá, na terra de Amate, onde ele foi sentenciado. O rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Olha só. Imagina agora, nós. Vamos colocar o rei Zedequias como se a gente fosse ele em desobediência, tá? Olha o que acontece quando pais em desobediência, tá? Que não estão no centro da vontade de Deus, trazem juízo aos seus filhos, tá? E isso é bíblico. Toda vez que um pai e uma mãe não ouve a voz do Senhor, não consagra sua casa para o Senhor, ele traz juízo para os seus próprios filhos, não só para ele, mas para os filhos também. Isso é para a gente meditar. E esse rei, ele não trouxe só para os seus filhos, mas ele trouxe também juízo para toda Jerusalém. Toda Jerusalém. Então, o rei de Babilônia também matou todos os líderes de Judá. Ou seja, toda a casa foi destruída. Por quê? Porque ele não ouviu a voz do Senhor. Deus, ele manda profetas, mandou, né? Mandou profetas para falar, né? Mandou servos falar. E o rei não quer ouvir. Tem um ouvido completamente, tem um coração endurecido para ouvir a palavra. E muitas vezes, às vezes, tá? Muitos servos aí de Deus que estão falando que são de Deus, mas têm esse mesmo coração endurecido. Que quando você vai falar qual é a vontade de Deus, você mostra na Bíblia, mesmo você mostrando na Bíblia, a pessoa não quer enxergar. Tem um coração endurecido para ver a verdade, para ouvir. Por isso que Jesus falou que eles são cegos, surdos e mudos. Por quê? Porque eles estão em idolatria. Eles estão idolatrando alguma coisa. Então, eles não conseguem ouvir a voz do Senhor. E no caso aqui do rei Zedequias, era o orgulho. Você quer ver que era o orgulho? Nós vamos continuar lendo. Antes disso, eu queria falar para vocês que aqui o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias. Lá em 2 Reis 25:7, vai falar que matou o degolado. Então, olha só que tristeza. Ele viu os filhos dele sendo degolados. E lá em Apocalipse, vai falar que também que os servos de Deus iam ser degolados, né? Gente, quando corta a cabeça, a nossa cabeça rege os nossos pensamentos, a nossa mente, né, é que controla o nosso corpo. Então, olha como é importante, tá, a gente entender que esse cortar de cabeças não é
só mais uma morte, tá? E sim, por quê? Porque vai tirar você. Tipo, é como se ele estivesse falando ali, olha, você não agiu com sabedoria, rei, então, para que cabeça? Vamos cortar as cabeças. E quando você vê todos esses islã e todo mundo aí cortando a cabeça das pessoas, porque é aqui que rege os seus pensamentos, aqui é da onde sai a sabedoria, tá? Pelo poder do Espírito, quando você tem, né? Quando você não tem, que nem no caso dos Edequias, para que cabeça? Se a pessoa não pensa. Então, se a gente pensar nisso, eles foram degolados. Lá em Ezequiel 12, 13, tá? Já falava que haveria um rei que seria punido. Quer ver? Vamos ver? Ezequiel, eu vou ler aqui para vocês. Se vocês quiserem ler também, tá, gente? Ezequiel 12, 13. Estou falando aqui, ó. Também estenderei a minha rede sobre ele, sobre esse rei, e será apanhado no meu laço. E o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, e contudo não haverá, ainda que ali morrerá. Isso daqui era uma profecia que se cumpriu em Zedequias. A gente vai ver agora, ó, por quê? Então, ele arrancou, o rei da Babilônia mandou arrancar os olhos de Zedequias. Para quê? Para se cumprir essa profecia de Ezequiel. Essa profecia fala que ele não veria a Babilônia. Ele não veria, mas morreria ali, tá? Então, se cumpriu no rei Zedequias. E aí ele fala... eu queria falar outro ponto. Lembra de Sansão? Sansão também? Olha só que interessante. Juízes... Deixa eu colocar aqui. Juízes 16, 21. Olha só o que fala sobre Sansão. Lembra que Sansão também não ouviu a voz do Senhor, tá? Não quis ouvir, fez um monte de coisa que não era para fazer, ouviu a voz de uma mulher, né? Uma meretriz, né? E olha só o que aconteceu com ele. Tá lá em Juízes 16, 21. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e giravam ele em um moinho de cárcere. Isso também, gente, significava que o povo ele queria humilhar e garantir que ele não liderasse mais, tá? Zedequias. Então, Zedequias também perde os olhos por isso, porque ele nunca mais seria líder, ele nunca mais seria enaltecido como rei, tá? E assim aconteceu também com Sansão, pela desobediência. Arrancaram-se os olhos deles. E então, olha só que interessante, a mesma coisa, ó, e fizeram descer e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E o rei Zedequias também foi amarrado em cadeias para ser levado à Babilônia. Olha quanta coisa, né? E por isso que eu falo que a Bíblia ela é totalmente interligada. Quando você olha para os acontecimentos, tudo ali tem um significado e um porquê está ali, e porquê que Deus deixou ali para que a gente olhasse para aquela história e para aquela outra, interligasse e pudesse verdadeiramente estudar os acontecimentos para que a gente pudesse ter sabedoria, a sabedoria de Deus, tá? Para que a gente não seja humilhado, tá? Para que a gente não seja morto, destruído, por conta da nossa desobediência, pelo juízo de Deus. Porque isso era tudo juízo de Deus. Com Sansão era o juízo de Deus, Zedequias era o juízo de Deus, para a gente ser sábio.
Aí, no 8, os caldeus queimaram o palácio real, as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. Então, Nebuzaradã, olha que interessante Nebuzaradã, gente. O nome Nebo significa, Nebuzaradã, né? Significa Nebo, que era um deus da sabedoria babilônica, tá? Significava, então, Nebo criou um herdeiro. Nebo era um deus da sabedoria babilônica. E o nome Nebuzaradã significa Nebo criou um herdeiro. Mas espera aí que a gente vai entender isso aqui. Então, esse Nebuzaradã, que era comandante da guarda babilônica, deportou para Babel a população remanescente de Jerusalém. Os desertores que para lá tinham fugido e o restante do povo. Então, Nebuzaradã, o comandante da guarda, porém, deixou para trás, no território de Judá, alguns pobres. Por que está aqui os pobres, gente? Alguns pobres, aqueles que não tinham nada, nenhuma propriedade. E, ao mesmo tempo, ele deu vinhas e campos. Espera aí. Vamos voltar ao raciocínio. A Babilônia tinha invadido Jerusalém pela desobediência. Nebuzaradã era um oficial da guarda, um comandante da guarda. Na verdade, não era nem oficial, era comandante da guarda. O nome dele significava Nebo criou um herdeiro. Nebo era um deus da sabedoria. E ele pegou os pobres da cidade de Judá. Aí eu lembrei na hora, eu falei assim, pobres, bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Aqueles que não tinham nada. Não ame as coisas do mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essas pessoas pobres, que não tinha nada, que não tinha apego pelas coisas materiais, não só foram deixados para trás, não foram levados cativos para a Babilônia, quanto eles receberam vinhas e campos como herança, ou seja, como bênção, do próprio comandante da guarda. Gente, Nebuzaradã, aqui, prefigura Yeshua. Ah, seu comandante babilônico, você está doida? Não, não estou doida. Não estou doida. Nebuzaradã prefigura Yeshua. É só você pegar a tradução do Nebuzaradã. Dá aos pobres, que não tinham nada, vinhas e campos. O que Yeshua faz por nós? Ele nos dá a salvação para aqueles humildes, pobres de espírito, no sentido de que são humildes, reconhece a grandeza de Deus, não tem apego nesse mundo, não vive pelas coisas no mundo. Ele nos abençoa todos os dias das nossas vidas e não nos leva cativo para a Babilônia. Por quê? Porque não temos apego nesse mundo.
Então, não somos cativos da Babilônia. Não somos. Não somos cativos. 11. Com relação a Jeremias, não, desculpa. É Jeremias mesmo, né? Irmiarro. Com relação a Jeremias, Nabucodonosor, rei de Babel, deu a Nabuzaradã, o comandante da guarda, essa ordem. Olha só o que o rei da Babilônia falou para o comandante da guarda fazer com Jeremias. Tome-o, olhe para ele com bondade. Não faça nenhum mal para ele, mas trate-o como ele disser que você deve tratá-lo. Aí eu lembrei, Senhor, eu lembrei quando Jesus falou, tudo que vocês pedirem em meu nome vos será dado. Tudo. Peça e será dado. O rei da Babilônia concedendo que ele quisesse para o profeta do Deus vivo. E Nebuzaradã, como o comandante da guarda, olhando para ele com bondade e concedendo tudo aquilo que ele pedia. Então, 13. Nebuzaradã, o comandante da guarda, Nebuzaradan e Rabi Saris, Nerbal, Saretzer e Rabi Mag e todos os oficiais do rei de Babel deram ordens para que Jeremias fosse tirado do quartel do guarda. Eles o confiaram aos cuidados de Gedaías, o filho de Aicão, é isso, né? E o filho de Safã, para que fosse levado para casa. Ali ele viveu no meio do povo. Então, agora a gente vai só terminar isso aqui, só para a gente terminar o raciocínio. Esta palavra de Adonai veio a Jeremias enquanto ele estava aprisionado no quartel da guarda. Vá e diga a Abed-Meleque, o etíope, que Adonai Tsevaote, o Deus de Israel, diz: eu estou prestes a cumprir minhas palavras a respeito dessa cidade. Palavras de desastre, não de bem. Quando o dia chegar, essas coisas se tornarão realidade diante de seus olhos. Nesse tempo, porém, eu resgatarei, diz Adonai, e não entregarei aos homens a quem você teme. Sim, eu o manterei a salvo. Você não cairá pela espada, mas escapará vivo, porque você pôs sua confiança em mim, diz Adonai. Antes disso aqui acontecer, antes de Nebuzaradã ouvir Jeremias, o Senhor já tinha falado com ele que ele não ia acontecer nada com ele, que o próprio Deus ia resgatar ele. Resgate, gente, olha a palavra, resgate. E quem resgatou? Nebuzaradã, o comandante da guarda babilônica. Lembrando que o próprio Deus falou que Nabucodonosor era servo dele. E o comandante da guarda foi quem resgatou Jeremias. Peraí, só um minutinho, deixa eu abrir aqui, porque eu acho que entrou mais alguém. Meninas, bom dia! Desculpa, viu, que eu não tinha visto que vocês estavam aqui pedindo para entrar. Bom dia, bom dia. Bom dia, tá começando agora? Não, a gente já está acabando 39 já.
Eu estive na batalha com a minha internet. Gente, isso não é normal. Vocês têm a internet normal? Normal. Meu Deus. Eu reiniciei o modem. Não sei se é que se chama modem, a caixinha. Reiniciei o Sim. celular. Estava recebendo mensagens, mas as mensagens não estavam dando. Não Olha, estava chegando para vocês, tanto que eu perguntei, tens tudo hoje? Aí eu recebi desde as 6:30 da manhã que vocês têm essa conexão ligada. Eu disse, eu não acredito. não. Que, que batalha, gente do céu. Ai, que dó, Mari. Mas, ó, a gente tá salvando, viu? Qualquer coisa depois Isso. você assiste. Eu gosto de acompanhar de manhã, mas tá bom. Obrigada. Ah, mas é claro que é melhor acompanhar de manhã, por favor, não, acompanhe de manhã. Mas é para você não Nesse horário. perder o Isso. capítulo 39. Amém. Então, Nebuzaradã foi quem resgatou Jeremias e levou ele até Gedaías para que ele vivesse no meio do povo pelo resto dos dias. E isso era uma promessa do próprio Deus que já tinha feito para ele. Que ele traria o desastre, traria a ruína, traria o juízo, mas Jeremias seria guardado, tá? Não temas. Nós seremos guardados. Glória a Deus, aleluia. Porque essa palavra aqui também não está aqui só por estar. Aqueles que confiam e guardam os mandamentos do Senhor serão guardados. Aqueles que têm o testemunho de Yeshua será guardado. E bem-aventurados os pobres de espíritos humildes, porque verão a Deus. Esse capítulo 39, gente, mostra totalmente quem serve a Deus, Jeremias, e quem não serve Zedequias, tá? Qual o destino de ambos? Pode falar, Sandrinha. Acho que o microfone está fechado. Eu me perdi aqui, agora eu não estou achando onde que eu vou. Ô, Ximena, sumiu tudo aqui, depois eu acho. Quem que é esse Ebed-Meleque? Quem que é esse tio? Ele é, Ebed-Meleque ele não é aquele é, Nabuzadã, é ele? não, Ebed-Meleque é aquele, o etíope eunuco. Lembra que o eunuco foi lá e Ah, tá. intercedeu por Jeremias, que ele estava no poço? Ah, entendi. Não, acho que ontem eu perdi esse pedaço. Você perdeu? É, Perdi. Ebed-Meleque está no 38:8. Depois você lê aí, Ah, depois eu vou 38:7. ver. Ah, Isso. Está falando sobre ele. Que ele tá, agora intercedeu. eu vi aqui. Deixa eu para de ver se. Ah, tá. Ah, tá. Agora eu vi, desculpa. Agora eu vi direitinho. Então, é isso, gente. Escolha a bênção, não a maldição. Mais uma vez, está mostrando aqui que quem escolhe a bênção é guardado pelo Senhor, é abençoado pelo Senhor. Agora, quem escolhe a maldição, olha só, é humilhado, é morto, é completamente diferente uma coisa da outra, tá? Então, tudo isso que Jeremias está falando é uma profecia de Ezequiel, que esse rei seria levado para a Babilônia, seria humilhado e não veria a Babilônia e morreria na Babilônia, tá? Mas os pobres de espírito, os bem-aventurados, os humildes, os que não amam o mundo, nem as coisas do mundo, aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que confiam em Yeshua serão guardados. É lindo, né?
Se vocês quiserem falar, gente, fica à vontade, tá? Pode falar, Claudinha. Eu lembrei quando você falou, né, como é que ele chama mesmo? Nebuzaradã. Eu lembrei de Melquisedeque. Fez tipo o mesmo papel que Melquisedeque, né? Melquisedeque, ele era rei de Salém, ou seja, o rei da paz, que Salém significa paz. Ele era sumo sacerdote e ele não tinha filiação. Ou seja, quem era? Jesus. Yeshua. Yeshua. Então, o entendimento é o mesmo, Claudinha. Aqui, Nebuzaradã, como comandante da guarda, também prefigura, gente, não estou falando que prefigura Yeshua, tá? Como aquele que vem para nos abençoar, para nos resgatar, né, da Babilônia, da opressão que viria sobre todos os povos. Uhum. Então tá, vamos para o 40 então, né? Essa palavra veio a Jeremias de Adonai depois de Nebuzaradã, comandante da guarda, permitir que ele deixasse Ramá, depois de tê-lo tirado, acorrentado, dentre todos os cativos de Jerusalém. Olha só. Nebuzaradã pega Jeremias, que estava acorrentado, tira ele de lá. Vamos continuar. Depois de tirar o acorrentado dentre todos os cativos de Jerusalém e Judá, que foram levados à Babilônia. O comandante da guarda tomou Jeremias e disse-lhe: ai, que lindo. E o de rei Vavi-rei, o seu Deus, decretou desastre para esse lugar. E Adonai o cumpriu. Ele fez o que disse que iria fazer, porque vocês pecaram contra Adonai e não ouviram o que ele disse. É por esse motivo que isso aconteceu com vocês. Agora, eu o liberto das correntes que prendem a sua mão. Ai, gente, eu tenho vontade de chorar. Peraí, senão eu choro. Se achar melhor vir comigo para Babel, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas, se não achar melhor vir comigo para Babel, então não venha. Toda a terra está diante de você. Onde parecer você melhor e certo ir, vá para lá. Antes que Jeremias pudesse responder, ele nem respondeu onde que ele queria ir, mas estava diante dele toda a terra. Ele podia escolher o que ele queria fazer. Ou ir para a Babilônia e viver tranquilamente na Babilônia, porque o próprio comandante estava prometendo isso para ele. Ou ele podia também escolher voltar para Judá, para Jerusalém. Mas antes dele responder para onde que ele queria ir, olha só. Nebuzaradã disse: então volte a Gedalias. E sabe o que significa Gedalias, gente? Iá faz crescer. Ou seja, abençoa, faz crescer no sentido de bênçãos, faz prosperar, não? É isso aí, Claudinha, faz prosperar. Então, antes que Jeremias pudesse abrir a boca e falar assim, não, eu escolho, ele falou, não, volte para Gedalias
Iá faz crescer, faz prosperar. O filho de Ahicã, filho de Safã, a quem o rei de Babel nomeou o governador sobre as cidades de Judá. E viva com ele no meio do povo, ou vá para onde parecer certo a você. E o comandante da guarda deu-lhe sustento e um presente e deixou ir. Olha só, ele deu sustento, um presente e deixou ir. Então, Jeremias foi para Gedalias, filho de Achicã, em Mitzpá, e morou com o povo que foi deixado na terra. Lembra aquele povo, o pobre, os bem-aventurados, que não tinha nada? Ele foi lá morar com aquele povo, tá? Um profeta de Deus foi, recebeu o sustento, recebeu o presente, foi aconselhado aí para onde estava o povo abençoado que recebeu vinhas e campos. E o resto do povo foi cativo para a Babilônia. Jeremias foi solto das correntes que prendiam sua mão. Pode falar, Sandrinha. Eu não vou achar a mãozinha, não, que eu me complico aqui tudo. Sabe o que eu lendo aqui, você falando, o que dá para entender? Eu entendendo assim, aqui a separação do joio e do trigo, né? Aqui o Senhor está separando as pessoas que foram fiéis a Ele até o fim, e Ele deu a terra prometida. E as pessoas que não ficaram cativos lá no rei da Nabucodonosor, né? Que deu para entender esse pedacinho é isso. Eu não sei se eu estou certa, mas assim o presente que o Senhor dá para nós que somos fiéis a Ele é a terra prometida, que é Jerusalém celestial, né? Então, Sim. Igual você fala, é maravilhoso. A gente fica lendo assim, e quando Deus, acho que assim, dá os entendimentos para a gente fica assim, até sem saber o que falar, né? Sem saber como expressar de tanta bondade de Deus. É igual a gente estava conversando antes, né? Quando a gente tem um mínimo dos mínimos de intimidade com Deus, é tão bom, mas é tão bom. O Senhor, além de tudo, da gente compreender a palavra, a gente traz para a vida da gente, né? Quando a gente está fazendo as coisas certas com Deus, Deus encaminha, apesar dos tropeços que a gente passa, apesar da dificuldade, dos problemas todos que a gente passa, o Senhor sempre está nos guardando, sempre está nos protegendo e sempre direcionando o melhor para Ele, né? Direcionando as melhores coisas para nós, como Ele fez para Jeremias. Jeremias passou por tanta coisa, foi aprisionado, tudo que nós estamos passando por essa prisão toda, que a gente está passando nesse mundo cruel, tudo, e no fim Ele deu a liberdade e Ele foi para a terra que Ele quis. E a gente vai para a terra junto com o Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Amém. É exatamente isso. Pode falar, Claudinha? Eu tive o mesmo entendimento que a Sandrinha, que ele está fazendo isso agora, nos nossos dias. Olha nós aqui, estamos todos juntos. Ele Amém. está separando. Tá, sim. Glória a Deus, aleluia. Amém. Ai, gente, isso é tão, tão maravilhoso, porque a gente vê exatamente 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se cumprir também, né? Aqueles que amam a mentira, eles são cativos, tá? Eles estão acorrentados, eles estão presos na Babilônia. Aqueles que amam a verdade, para que pudesse salvar, é aqueles que recebem as bênçãos, que recebem a vinha, os campos, que recebem o resgate do nosso Senhor Salvador, é aqueles que verdadeiramente amam a Ele, obedecem, não amam o mundo nem as coisas do mundo. É aqueles que estão nele, estão tão intimamente ligados nele, que dão frutos excelentes. Ai, ai. E é isso. Agora vamos para o 7. Nós estamos no 47, tá, meninas? Agora, quando todos os comandantes do exército que estavam no campo e seus homens ouviram o rei de Babilônia, havia nomeado Gedalias, filho de Aquica,
Aquica, sei lá, Arrica, governador da terra, e que o havia encarregado dos homens, mulheres, crianças e de algumas das pessoas mais pobres da terra, que não haviam sido levadas cativas para a Babilônia. Você entendeu isso aqui? Gedalias é, Iá faz crescer, Iá abençoa, Iá prospera. Ele foi incumbido de governar os homens, mulheres, crianças e as pessoas que estavam mais pobres na terra, que não tinham sido levados cativos, tá? E foram falar com Gedalias em Mitzpá, em particular com Ismael, filho de Netanyahu. Netanyahu, gente, significa dádiva de Deus, tá? Netanyahu, ele era um descendente real, tá? Ele era uma pessoa importante. E o filho dele era Ismael, que esse nome já não lembra coisa boa para nós, né? Então vamos continuar. Yohanã e Yohatã, filhos de Carea, Siraía, filho de Tanhumete, e filhos de Efai, e Netufate, e Isaniarro, filho de Matirate, juntamente com seus homens. Gedalias, filho de Aquirra, filho de Safã, jurou a eles e a seus homens. Então, Gedalias foi lá e jurou a eles e aos homens: não tenham medo de servir os caldeus. Vivam na terra, sirvam ao rei da Babilônia, e tudo vai ficar bem com vocês. Olha só o que Gedalias estava falando, o que o próprio Deus falou para Jeremias. Que não era para que não era para Zedequias lutar contra os babilônicos, tá? Era para ele se entregar. Ele não quis se entregar, olha o que aconteceu. Então, agora Gedalias está falando novamente para os reis, os príncipes lá, os homens, os comandantes, todo mundo que sobrou. Não tenham medo de servir os caldeus. Por quê? Porque o próprio Deus tinha falado isso. Sirvam ao rei da Babilônia e tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eu viverei em Mitzpá e estarei às ordens dos caldeus que vierem a nós. Ou seja, Gedalias estava servindo o rei da Babilônia. Mas vocês colham as uvas para o vinho, as frutas de verão, as azeitonas para o azeite, coloquem-nas em seu jarro e vivam nas cidades que ocuparam. Ou seja, nós vamos, sim, estar sob Babilônia, né, como a nossa autoridade máxima no sentido terrestre, tá? Mas vocês podem ficar tranquilos, porque nós estamos sob a proteção divina, o próprio Deus falou para a gente não lutar contra esse povo, vocês podem plantar à vontade, vocês podem colher as uvas, as frutas de verão, a azeitona para o azeite, e essa uva não está aqui por acaso, tá? Esse azeite também não está por acaso. Então, e vocês coloquem-nas nos seus jarros. Entendeu? Pego o vinho, coloque no seu jarro, pega o azeite puro, coloca no seu jarro e vivam nessas cidades que vocês ocupam. Ou seja, pode ficar tranquilo, vocês estão aliançados, estão ungidos e vocês vão ter a proteção de Deus se vocês obedecerem a Deus, tá bom, queridos? Fica tranquilo, vocês vão ficar tranquilos. Porém, no 11, do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, em Edom, no meio do povo de Amon e em todas as outras terras, ouviram que o rei da Babilônia deixou um remanescente em Judá e nomeou Gedalias, filho de Safã, para governá-los. Retornaram de todos os lugares para onde haviam sido levados e foram até a terra de Judá.
para Gedalias, em Mitzpá, e colheram uvas para o vinho, frutas de verão em grande abundância. O que está acontecendo hoje? Quem é a Babilônia? Quem vocês acham que é a Babilônia? É esse mundo todo aqui que a gente tá preso, Mas não é não? lá em Apocalipse, quando você lê sobre a Babilônia sendo destruída, você tem em mente, assim, um reino, certo? Que fala assim, aquela cidade próspera foi derrubada, todas as suas riquezas foi destruída. Você não vê? É. Os Estados Unidos, então. Babilônia se refere ao império das religiões falsas? Então, até aonde a gente entende, sim, tudo que é falso, que é idólatra, que é horrível aos olhos de Deus, né? A gente fala que é o Egito, a Babilônia, Sodoma, tal. Mas nesse contexto aqui, vamos pegar. Quem era a Babilônia nesse contexto aqui? Não era um império? Era um império. Mas Era. a Grazi está falando que era um sistema. Sim, Grazi, era um sistema, era um império. O maior império era O a Egito. cabeça. Você lembra que era a cabeça de ouro da profecia de Daniel? Era a cabeça de ouro. Ou seja, nenhum reino chegou perto da riqueza de Babilônia. Nenhum reino. Sistema de agora não, a Grazi está falando. Nenhum reino. Então, Babilônia era, vamos supor assim, de controle, né, Grazi? Está falando de controle, né? Tá. Então, a Babilônia era a cabeça, tá? Que governava aquele mundo, que possuía o mundo naquela época, tá? Então, todos os impérios caíram, só ficou ela, a grande Babilônia. E aí, por que Deus traz para Apocalipse a referência de Babilônia? Porque nesse lugar, da Babilônia antiga, e na Babilônia agora, quem governava era o Deus de Israel? Não. Não, não era. Porém, o Deus de Israel usou Nabucodonosor para gerar arrependimento no seu povo. E também usou Nabucodonosor para proteger também os remanescentes. Percebe? Nesse capítulo 39 e 40, que o próprio Deus deu a proteção para um remanescente e levou cativo um povo desobediente. Hoje, o nosso sistema está como? Quem é, vamos pôr assim, a grande nação que comanda o mundo? Eu estou falando como governo. Estados Unidos. Estados Unidos, né? Vamos pôr assim, os Estados Unidos hoje é tido como, vamos pôr assim, a Babilônia atual, tá? Que, na verdade, nós estamos lá no pé da estátua, porque é um meio que um governo desmembrado, porém, os Estados Unidos eu falo que é o xerife do mundo, né? Se ele mandou, os outros obedecem. Tanto é que o Trump está lá fazendo o que ele quer e está falando que ele é o príncipe da paz, que ele é o que traz a paz para tudo quanto é lado, que ele é o Ciro, que ele ele recebeu até a menorá de ouro lá de Israel. Olha só o que eu estou querendo trazer para vocês meditarem. Aqui no 11 até o 12, está falando que judeus de todos os lugares, judeus, não está falando israelita, está falando judeus. Judeus que estavam em Moabe, Edom, no povo de Amon e em todas as outras terras, ouviram que o rei da Babilônia deixou um remanescente em Judá
em Judá, tá? E nomeou Gedalias para governá-los. E aí eles começaram a retornar de todos os lugares para onde eles tinham sido levados e foram até a terra de Judá. E ali eles colheram uvas para o vinho e frutas em grande abundância. Os Estados Unidos, com a ONU, tá? Providenciou o Estado de Israel em 1948. E judeus de todas as nações ouviram que agora Israel estava protegido por quem? USA, a Grande Babilônia, hoje, atual, um governo humano, tá? E todos os judeus de todas as partes da terra começaram a retornar para esse reino, para Judá, para Jerusalém. Começaram a retornar novamente, porque tinha um governante que foi colocado pela Babilônia. Hoje nós vemos lá Netanyahu sentando a vara lá em Gaza, em toda aquela região dos Moabitas, Edomitas, Irã, Iraque, tudo que ele pode, né? Mas olha o que significa Netanyahu, que a gente acabou de ver aqui no 47. Dádiva de Deus. Eu não estou falando que ele é, tá, gente? Por favor, eu estou fazendo vocês pensarem. Então, aí, o que acontece? Deus falou que não era para desobedecer Babilônia, que era para a gente confiar que Deus ia guardar os seus, independente, né, se a gente escolher ir para Babilônia ou ficar fora de Babilônia. Quando, de repente, Deus faz com que o Nabucodonosor escolha Gedalias para governar e todos os judeus possam voltar para a sua terra. E foi de fato o que aconteceu, tá? Foi de fato o que aconteceu. E aí, a gente tem o 13. Yohanan, filho de Carea, e todos os comandantes do exército que estavam no campo vieram a Gedalias, em Mitzpá, e lhes disseram: você sabe que Balis, rei do povo de Amon, Amonitas. Quem são os Amonitas, gente? Amonitas são aquele povo, filho de... Ai, esqueci o nome dele agora. Ai, gente. O sobrinho de Ló, filhos de Ló, tá? Os Amonitas eram filhos de Ló com uma das filhas. Era Amon e Moabe, tá? Então, Amonitas não era um povo abençoado por Deus, tá? Então, vem o quê? Vem um filho de lá desse lugar, do povo amonita, Ismael. Olha o nome dele. Filho de Netanyahu. Ele vai vir para tirar sua vida. E Yohanan falou para Gedalias. Mas olha que Gedalias deu importância para isso. Vamos ver. Então, aqui. Mas Gedalias, filho de Achicã, não acreditou neles. Então, Yohanan, filho de Cariá, falou em particular com Gedalias em Mitzpá. Por favor, deixa-me ir, eu vou matar Ismael, filho de Netanyahu, ninguém saberá. Por quê? Deixá-lo tirar sua vida? Por que deixá-lo tirar sua vida? Além disso, se ele o fizer, todos os judeus que estão reunidos ao seu redor vão se dispersar novamente. E o remanescente de Judá vai perecer. Mas Gedalias, filho de Aquia, não disse a Yohanan, filho de Coré, não faça isso. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade. Gedalias, ele tinha que consultar quem?
próprio Deus. Concorda? Já tinha passado por tudo aquilo lá, estava sendo protegido, mas aí veio Yohanan falando, que era comandante do exército lá, e todos os comandantes foram com ele, e falou assim, olha, ele está tramando a sua morte. Quem? Ismael, um amonita. Ele está tramando a sua morte, ele vai te matar. Deixa eu ir lá escondido, e aí vai ficar tudo bem, porque eu vou matar, ninguém vai ficar sabendo, e pelo menos você não morre. Porque a hora que você morrer, esse povo que foi juntado aqui vai se dispersar novamente, porque não vai ter mais a proteção. Entende? O que ele está falando aqui? Só que isso nós vamos deixar para amanhã. Porque é a parte 41, tá? É o capítulo 41. Oh, Oh, oh. oh. Mas Agora que estava tão bom. Então, a parte 41 nós vamos deixar para amanhã, que é justamente para vocês ficarem ansiosos e vir amanhã. Meu Deus. Mas eu quero que vocês peguem e leiam isso aqui de novo, para ver se vocês entenderam tudo que está falando aqui. Porque esse capítulo 40, ele abre o entendimento para o 41. Amém. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam. Vocês entenderam, gente, até agora o que eu falei? Ou ficou muito confuso? Tá difícil para vocês? Entendeu? Tá. Então tá bom. Porque vocês estão tão quietinhos hoje que eu tô até assustada. Entendemos. Tá bom. Então tá bom. Então a gente para por aqui, para não ficar muito conteúdo, porque senão fica muito conteúdo e aí, né? E esse 39 e esse 40, eles são muito profundos, tá? Tá certo? Tá certo, tá certo. Então tá bom. Então, glória a Deus, aleluia. Bom dia Aleluia. para vocês, tá? Que Deus abençoe a vida de Dia. vocês. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todas. Amém. Bom dia. Amém. Fiquem com Deus. Deus Beijo. E até abençoe. amanhã. Até amanhã, se Amém. Deus Deus quiser. Até quiser. amanhã, se Beijo. Deus quiser. Beijo. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.